dar início aos trabalhos, nós, no primeiro momento, teremos ainda alguma organização das mesas aqui. Acredito que não vai atrapalhar muito. Mas para não avançarmos muito no horário, então vamos iniciar as atividades. Bem, convido para compor a mesa aqui o Dr. Miguel. Vai entregar a mesa, não? Então, o Dr. Roberto Maia, né, que vai fazer os esclarecimentos sobre os trabalhos. Também vão fazer parte da mesa, eu convido para que venha aqui o Dr. Jailton, Dr. Guerra e a doutora Silvana. O Dr. Roberto Maia vai fazer os esclarecimentos sobre os procedimentos. Trabalhos de fundo do nosso 7º Congresso, a expectativa de que, em mais essa oportunidade, tenhamos condições de discutir com profundidade, com a dedicação que nos é peculiar, com o incremento da colaboração de todos nós que estamos aqui presentes, que estamos sacrificando um pouco da nossa atividade rotineira, da nossa atividade diária, do convívio com os nossos familiares, os nossos próprios prazos, que deixamos ou antecipadamente os atendemos, ou na segunda-feira nos esperam lá com aquela fabulosa pilha sobre as nossas mesas, para oferecer um pouco de cada um de nós e como somatório dos esforços de cada um de nós, tentarmos construir alguma coisa concreta para o nosso futuro e para a nossa categoria. Primeiramente, seria importante nós destacarmos que cada um de nós recebeu a famosa pastinha do congressista. Esta pasta pretende conter as informações básicas para que todos nós nos situemos igualmente aí dentro do cenário do nosso evento. Um dos documentos que vocês vão encontrar nessa pastinha é a proposta de regimento interno, que deverá ser, dentro daquele nosso formalismo habitual, observado por todos, e uma vez lida, entendida conforme, podemos colocar em deliberação aí, para votarmos pela sua aprovação eventual como um regulamento para a realização dos nossos trabalhos. Enquanto nós vamos passando os olhos sobre esse regulamento do nosso proposta de regimento interno, vamos passando aqui algumas informações acerca da nossa programação como um todo. A previsão que a comissão organizadora previu para esse nosso 7º Congresso tentou se valer dos pequenos e grandes avanços que os nossos sucessivos eventos anteriores aí nos propiciaram aí, no sentido de se ter um ganho de escala e um ganho de qualidade e um ganho de resultados no que sejam as deliberações que esse nosso evento pode
propiciar aí para proveito de todos os advogados da Caixa. Dentro dessa configuração, foram propostos a realização de painéis, com a presença de colegas nossos, colegas do quadro, advogados da Caixa, e em outros momentos de convidados externos, para que, a partir das suas experiências pessoais, a partir dos seus estudos preliminares que estão sendo feitos, nos apresentarem as informações, os dados, as estatísticas e as próprias proposições que esses colegas, individualmente ou em grupo, já tenham condições de, previamente estudadas, nos oferecer como elemento de partida para os nossos estudos, para as nossas deliberações. Dentro desse contexto, então, reservamos o primeiro período, o período preliminar, para a exposição dos nossos painelistas, visando exatamente nos situar a todos igualmente aí, com relação a elementos de natureza histórica, atual, ou desses estudos todos que os nossos colegas tiveram a oportunidade de nos oferecer como colaboração pessoal para cada um desses grandes temas que serão debatidos. No segundo momento, a proposição, a partir dessa exposição, que possa ser feita pelos painelistas, nos reuniremos em comissões, no formato acelerado que nós já nos utilizamos no nosso 6º Congresso em Florianópolis, que estavam presentes pela condição de relembrar isso, e a proposição que se faz em termos de organização é de que nos reunamos em 4 comissões. Cada uma dessas comissões, de acordo com o programa de atividades que todos têm na nossa pastinha, trataria de um grande, dentro do grande tema que está proposto no painel, de um subtema, ou de um dos temas que se incorporam a esse grande tema, para que, dentro de cada comissão, tenhamos condições de escolher um relator. Cada comissão prepararia, ofereceria sugestões, deliberações, propostas de atuação como grandes conceitos, elementos conceituais genéricos, gerais, para que, buscando exatamente propiciar um ganho qualitativo nas nossas deliberações, nas nossas discussões. Cada comissão dessas, dentro do período que está designado para a realização dos trabalhos em comissões, uma vez eleito o seu relator, ofereceria os considerandos relativamente àquele grande tema, proporia sugestões ou deliberações para a discussão pela plenária. A plenária, os aprovando ou rejeitando, comporiam exatamente as grandes deliberações do nosso 7º Congresso. Não sei se todos já tiveram a oportunidade de passar os olhos sobre o regimento interno. Gostaríamos de propor apenas no sentido de propiciar agilidade no tratamento dos nossos temas dessa manhã. Se houvesse alguma objeção com relação às proposições do regimento, gostaríamos que se apresentassem para que nós discutamos. Não havendo, eventualmente, quaisquer objeções, nós consideraríamos aprovado por unanimidade o regimento interno que está sendo proposto nesses dizeres do panfleto respectivo. Alguma objeção, alguma observação, Podemos considerar, então, aprovado o regimento interno na forma proposta? Está ótimo. Alguma dúvida com relação à proposição de encaminhamento dos nossos trabalhos? Um detalhe bastante importante que nós temos a evidenciar seria os fatores externos à nossa própria vontade acabar determinando o início dos nossos trabalhos com um pequeno atraso hoje pela manhã. Independente disso, e como vocês podem observar, nós temos previsto para hoje, 14 horas, um painel denominado a Caixa Econômica Federal Neoliberalismo, para o qual foram convidadas pessoas. Consegue ouvir assim mesmo? Sim. Foram convidadas pessoas externas aos nossos quadros, que gentilmente, atendendo o nosso convite, se dispuseram a comparecer aqui e nos brindar com seu trabalho, com a
suas ilustrações. Então, a título apenas de reforço à programação propriamente dita. Hoje, às 14 horas, teremos duas pessoas, dois convidados externos, que se dispuseram gentilmente a se fazer presentes aqui para orientar o nosso evento. Mas essas pessoas, ambas têm compromissos em seguida do horário previsto para as 14 horas. Então, gostaríamos de enfatizar que os nossos trabalhos pela manhã deverão, pelo atraso do início dos nossos trabalhos aqui, de alguma forma condensados. Certamente os nossos caríssimos colegas painelistas agora vão compreender essa situação em que nos colocamos, e também para o trabalho das comissões e a própria finalização da discussão plenária de hoje pela manhã. E vamos, desde já, insistir, enfatizar, dar conta que essa necessidade é uma necessidade inerente ao nosso próprio anseio, mas que deveremos estar aqui, conseguimos dar início aos trabalhos da tarde, às 14 horas, em homenagem até a essas pessoas que gentilmente estão se dispondo aí a participar dos nossos trabalhos pela tarde. Independente disso, e desde já a palavra fica com os nossos ilustrados panelistas que vão discorrer sobre as comissões de honorários, chamada Gênese e Importância, uma discussão pretende ser bastante aprofundada relativamente a esse tema que nos é tão caro, literalmente falando. Com a palavra o Jailton. Deputado Alfredo, doutor Ferrado, doutora Silvana, do meu lado, bom dia a todos. Queria agradecer ao Miguel o convite de estar aqui na mesa para dar algumas palavrinhas para vocês. Eu tentei convencê-lo de que não era uma boa escolha. Eu olho para a plateia e vejo tão grandes oradores da Caixa, mas ele me pediu que tentasse passar para vocês algumas experiências que tivemos no Rio, envolvendo os honorários na execução fiscal do Fundo de Garantia. Segundo ele me disse, eu não tenho notícias de outros estados, no Rio teriam ocorrido algumas inovações, né? Alguns fatos diferentes de outro estado. Não sei se é fato, se foi apenas no Rio, mas lá realmente os colegas que atuam na execução fiscal, desde o início, salvo engano, as execuções fiscais começaram a cortar no jurídico em 1998, mas já numa ocasião em que a nossa relação com a Caixa, em termos de honorários advocatícios, não era boa. E desde então eles passaram a atuar de uma forma ativa, tentando, independente da anuência ou da boa vontade da Caixa, ter do Poder Judiciário manifestações sobre essa questão. A gente sabe que no início surgiu uma polêmica grande, se dentro daquele chamado encargo do Fundo de Garantia existiria ou não honorários advocatícios. Foi feito um estudo até pela própria Caixa, um parecer da Caixa, que acredito que os colegas tenham tomado conhecimento, remetido à Procuradoria da Fazenda, que concluiu que efetivamente dentro daqueles valores estavam inseridos os honorários advocatícios. Sugerindo à época, salvo engano, que o assunto ainda fosse remetido ao Conselho Curador, e de lá, até onde sabemos, nada mais aconteceu. Com base nisso, nessa ausência de posicionamento da Caixa, os colegas passaram a tentar instar o Poder Judiciário local no Rio de Janeiro a se manifestar sobre a questão. Enfim, a definir se existiam ou não existiam ali os honorários advocatícios. Eu não trabalhei na execução fiscal, nunca trabalhei, mas sempre acompanhei de perto os colegas que o fizeram. E o relato deles, eu trouxe algumas cópias de alguns casos concretos, é que foram exitosos em muitos casos. A linha de raciocínio desencadeada,
após a fixação dos honorários iniciais, que é uma preocupação grande, o doutor Gerardo comentava no início, que todos nós devemos ter aquela preocupação, ajuizou a execução fiscal, exigir do juízo a fixação inicial dos honorários. Era muito comum o recebimento por uma guia simples. O devedor ia na Caixa, recolhia a guia, se não me engano, chamada GFIP, e aquele valor era acreditado diretamente no fundo de garantia. Com isso, nós ficávamos sem ter o alcance daquela verba. Nas exceções em que o valor era depositado judicialmente, o problema não existe, porque você tinha a prerrogativa de solicitar ao juízo a expedição de alvarás distintos. E aí não haveria problema. Mas, quando o valor havia sido pago, praticamente de uma forma administrativa, de acordo com aquela guia específica do fundo, não era um depósito à disposição do juiz, dependíamos da Caixa. E mesmo tendo fixação judicial, 10%, ou decisões, quando não acontecia essa fixação, os colegas pediam ao juízo que se manifestasse. E foram muitos os casos em que o juiz expressamente fixou que os honorários advocatícios integravam o título executivo. Essa foi a grande vitória que os colegas tiveram. Não está margem de dúvida, aquele valor que foi apresentado na inicial, que naquele valor estava contido a verba honorária. Mas mesmo com aquela fixação inicial, com esta decisão do juiz, encaminhado o assunto à GFUG, a resposta era que não poderia repassar o valor porque havia orientação normativa da Caixa em contrário. Os casos onde se conseguiu efetivamente o depósito, isso só ocorreu após reiteradas ofícios do juízo, requeridos pelo advogado da Caixa, à GFUG, determinando o repasse. E a resistência sempre foi muito grande. Houve até um caso que criou até uma certa polêmica na época, pela insistência do colega em exigir o cumprimento da lei, simplesmente o cumprimento da lei. Esse trabalho, essa insistência, essa persistência dos colegas, teve início numa discussão nossa do Rio de Janeiro, já lá nos idos do início da execução fiscal, que era um momento que a gente via que a Caixa ampliava muito o leque da sua terceirização. Nós sabemos que os honorários advocatícios, boa parte dele, ou quase todos, estão concentrados nos processos de execução, da nossa área de recuperação de créditos. A área que sabemos ao menos no Rio assim, me parece que nos outros estados também, a mais terceirizada da empresa, onde efetivamente se terceiriza o processo. Percebemos naquele momento que, no futuro, se temos a intenção de ter nos honorários advocatícios uma complementação da nossa remuneração, essa é a ideia dos colegas do Rio, nós sabemos que a Caixa não pretende muito reconhecer o nosso trabalho, o nosso valor, nos dando uma remuneração que a gente considera digna, né? A gente vê aí quando se fala em dar uma remuneração bruta em torno de R$ 4.800, R$ 900, como se fosse muita coisa. Então a gente vê que a necessidade de trabalharmos em prol de ter nos honorários uma complementação dessa renda. E aí vimos naquela época que o futuro nos deixava para trabalhar, no andar da carruagem da terceirização, a execução fiscal. Porque realmente não ia ficar no jurídico a execução do processo da Caixa. Como não está ficando. No Rio, 70% ou 80% dos processos de execução já foram terceirizados. E a tendência é sempre aumentar esse limite. Na execução fiscal, não. Então, por enquanto, o que se tem é uma impossibilidade legal de terceirização por parte da Caixa. Se de um lado é um ônus maior, é uma carga maior de trabalho que temos, mas por outro lado, é um campo de atuação onde poderíamos efetivamente ampliar a nossa remuneração. Uma coisa que a gente percebeu nos honorários da execução fiscal também, como um fator, eu diria, dar um ânimo nessa expectativa de que ele venha efetivamente a ser algo proveitoso para nós, que na execução fiscal, debatemos muito isso,
não existe do outro lado da mesa a figura do gerente da Caixa, ou aquele que concedeu o crédito e fica numa expectativa muito grande de que aquele crédito retorne por conta de uma eventual responsabilização, ou do próprio gerente da agência, que corretamente busca que aquele problema efetivamente seja resolvido da forma mais rápida possível. E sabemos muito bem que no primeiro momento da negociação, a primeira oferta que é feita pelo colega gerente da Caixa é a dispensa dos honorários. Mas eles têm intrínseco isso. Vamos começar a negociar, os honorários eu vou dar um jeito, o jurídico libera. E aí iniciamos nós aquela velha celeuma, jurídico, advogado, jurídico, agência, advogado, gerente, nós colocados sempre como os vilões da história, como se os acordos não fossem fechados só por isso. Mas na execução fiscal, essa figura praticamente não existe. Quer dizer, não existe uma meta, por exemplo, uma meta entre agências na execução fiscal, onde eles tenham que competir tanto. A execução fiscal trata-se de créditos já antigos, que estavam absolutamente abandonados. A receita que provier já é uma receita muito boa. O gerente da GIFUG, ele não tem, pelo menos a nosso ver no Rio, podemos até estar enganados, essa personificação de ter aquela coisa de eu tenho que conseguir liberar os honorários para realizar esse acordo e quitar a dívida. A gente não vê esse dificultador tão grande no caso dessa verba. Isso também nos parece algo que deve fazer com que tenhamos uma visão em relação à execução fiscal mais detida. Também passamos a nos preocupar com o envio pelo GIFUG somente daqueles chamados créditos podres. No Rio começaram a enviar no início as certidões de 1970, 1971, 1972, R$1, R$2, 30 centavos, R$100, obrigando-nos a ajuizar aquilo que a gente considera um verdadeiro crime, né, contra a Caixa, contra o patrimônio público. Mas, enfim, cumprimos a nossa obrigação. Também definimos, a partir daquela ocasião, a obrigação do advogado da Caixa, parece que é a figura do gerente do jurídico, é muito importante, em trabalhar junto com a GIFUG na definição dessa estratégia. Porque somente a área do fundo de garantia define, vou ajuizar isso, vou ajuizar aquilo, vou tentar negociar isso até o extremo. No Rio nós temos casos notórios de grandes devedores do fundo de garantia que ficam se beneficiando sobre essa pseudo-possibilidade de negociação. Devedores solventes, diga-se de passagem, por conta dessa excessiva tentativa de renegociar o débito, como se isso não fosse possível após o ajuizamento. A gente já sabe, pelo contrário, o ajuizamento da execução fiscal até forçaria mais um pouco isso. Também trabalhamos um pouco nisso, ter com a GIFUG uma parceria, sentar com eles, olha aqui, nós estamos querendo trabalhar, a ideia é aumentar, é potencializar o resultado. Vamos trabalhar lado a lado, não há por que ficarmos ajuizando execuções de 1970 de R$1, apenas para cumprir, porque aí, infelizmente, o erro nos pareceu da definição de meta da Caixa. A Caixa definiu como meta ajuizar a ação. Então, a GIFUG do Rio, ao menos, se vangloriava, ajuizei 100 ações, ajuizei 200 ações, distribuímos 300 ações de R$10. Realmente é uma definição de meta tanto quanto precária. Mas avançamos um pouco nisso, começaram a aportar no jurídico algumas execuções melhores. Na semana passada mesmo, quando nos preparávamos para o congresso, um dos colegas de Nova do Rio, um dos colegas novos, ele me procurou preocupado, que tinha lá uma execução de 300 e poucos mil, o devedor havia depositado, o juiz pediu a Caixa para falar. Ele apenas conferiu os cálculos e a preocupação dele aí, então, vai ser um acordo, o congresso vai ter acordo, deu acordo, porque ele queria já definir a separação daquele valor dos honorários. Mas a gente vê, é uma execução de certa forma relevante, onde o devedor simplesmente citado foi lá e pagou, não criou muito caso. Tivemos agora também uma participação muito grande dos advogados novos, eu vejo aqui tantos deles, né, que vieram com muita felicidade somar no nosso grupo. E temos debatido no Rio uma questão
que não está nem só envolvida, né, nos honorários da execução fiscal, mas eu queria registrar, até por conta da manifestação deles, esse problema de hoje, a Caixa continuar retendo indevidamente os honorários da execução fiscal, todos os honorários, mas o da execução fiscal é um pouco mais patente, porque nós sabemos que ela praticamente já os reconhece, então usando esses valores como caixa para fazer o nosso acordo, né? Nós sabemos disso. E você, a partir do dia 1º de junho, quando vieram os nossos colegas, você trouxe uma nova discussão do problema. Qual a legitimidade de se reter honorários da execução fiscal e os outros, que deveriam estar sendo repartidos entre os colegas nossos, para se fazer um acordo que vai beneficiar os colegas antigos, em relação ao passivo, que a rigor é o que a Caixa está fazendo, é a estratégia que a Caixa está adotando. Está errado. Eu comentei isso com o Miguel e ele realmente falou, olha, agora a conversa tem que ser outra, porque realmente eles não podem, no nosso entender do Rio, os colegas antigos, os colegas novos têm esse entendimento, a coisa tem que ser transparente, é uma realidade. A realidade é que a Caixa está fazendo um caixa com uma verba para resolver um problema de outros. O importante disso, que a gente colocou, e a gente coloca aqui, foi a participação deles. Realmente nós temos tido no Rio, dos advogados novos, uma participação muito grande, uma preocupação muito grande com essas questões, estando juntos sempre, perguntando, participando das reuniões, e é uma coisa que a gente conta muito, né? Estamos aí já há bastante tempo dando muito ponto de faca, né? E a força deles é muito importante para isso. Mas, eu acho que na questão dos honorários, eu que poderia falar para vocês, esse caso, eu acho que eu já passei, os casos, a rotina tem sido essa, o advogado, feito o depósito, o advogado peticiona o juiz e diz, excelência, o senhor fixou uma verba lá atrás. Eu peço para o senhor oficiar a Caixa para reter. Alguns juízes não têm deferido, tá? O pedido tem sido indeferido. Mas até nesses, os colegas que trabalham na execução fiscal têm entendido, estão obtendo êxito no que nós estamos concordando. Porque o juiz indefere, não no sentido de dizer que não existe verba honorária. Esse deferimento tem sido sempre no sentido de dizer, poxa, vá lá na Caixa e resolva esse assunto. Você é advogado da Caixa mesmo. Não me coloca no meio dessa briga, mais ou menos dizendo assim, né? E parece que é um probleminha que nós temos, né? Como a Caixa é a mesma recolhedora, sempre acontece essa confusão, né? Como se eu não pudesse separar a verba honorária, que é tão comum em qualquer processo judicial, onde não existe essa relação. Mas a rigor o juiz acaba dizendo, poxa, você está lá, eu sei que tem verba honorária, vai lá, manda ofício, senta lá com o teu, dada a sucumbência. Se estivermos certos, nós estivermos certos e agora contando com uma mão de obra maior, se a execução fiscal efetivamente não for terceirizada, a gente sabe que não pode ver mais, né? As coisas que a gente vê ocorrer não podem dar essa certeza. Se trabalharmos, eu vou colocar sempre o se, porque são hipóteses que a gente tem que considerar. Se trabalharmos efetivamente e objetivamente neste processo, acho que podemos pensar, sim, em aumentar bem a nossa arrecadação de honorários. Os colegas do lado aqui vão adentrar no tema e acho que temos que fazer esse meia-culpa, ao menos do Rio, em relação ao Rio de Janeiro. Nós sempre procuramos ter a humildade de fazê-lo. Nós trabalhamos muito mal a questão dos honorários vitalícios. A realidade é que a gente fica sempre esperando que a Caixa resolva esse problema, que é um problema nosso. Que a Caixa normatize os honorários, que a Caixa repasse honorários, que o gerente da Caixa deposite na DIVACEF. E muitas das vezes ficamos de mãos cruzadas, sem fazer a nossa parte, sem controlar, sem saber o que está acontecendo. E os colegas certamente vão dar esse alerta que a gente mude isso. Que as comissões de honorários sejam efetivamente eleitas e efetivamente reconhecidas e respeitadas pelos demais colegas. Uma experiência muito boa que a gente não tem no Rio, um advogado que eventualmente está lá no constrangimento de ter ou não ter que liberar alguma verba, ele sempre tem a tranquilidade de encaminhar o assunto para a comissão. Está fora daquela relação, fora do processo e que pode deliberar normalmente. Mas, enfim, para que a gente efetivamente consiga uma complementação boa de honorários.
No Rio nós temos informação precisa de que os colegas do Banco do Brasil têm nos honorários advocatícios uma remuneração muito boa, de R$ 1.000, R$ 1.500 e R$ 2.000 mensais, sem muita dificuldade, dizem eles. Não há dúvida que nós temos na Caixa um universo de crédito, de honorários de sucumbência, que possibilitaria isso. Alguns até me disseram, olha, agora os advogados novos vai diminuir. Não acredito, pelo contrário. Temos feito muito discurso que a força deles, nós poderíamos aumentar muito esse valor, em prol de todos. É isso que eu poderia dizer, eu sei que o horário está adiantado, peço desculpas pela simplicidade, mas a ideia era essa, é fomentar a discussão e tentar trazer a todos um pouquinho do que tem sido feito. E, aliás, insisto, não participei em nenhum dos casos. Isso tem sido fruto do trabalho dos colegas que atuam no Executivo Fiscal. Pessoalmente, adotaram essas posições que realmente no Judiciário, tem trazido no Judiciário do Rio esse posicionamento que no futuro certamente vai muito nos beneficiar. Muito obrigado. Brilhante palestra, Dr. Jailton, que serviu para todos nós, para a fixação de alguns pontos importantes no que diz respeito aos honorários em execuções fiscais. E com certeza isso será levado em consideração no nosso trabalho, que humildemente estamos elaborando, juntamente com a Silvana, o Gerard, e outros colegas também que compuseram a comissão formada pela Advocef, Dr. Domingos, Dr. Isabela, para a gente discutir isso aí, como operacionalizar essa retenção desses honorários, especialmente no caso em pauta agora das execuções fiscais. Então, com certeza, isso nós será debatido com maior profundidade por ocasião da formação das comissões. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa para que o nosso painelista responda, por favor, pode se manifestar. Se não houver, a gente passa a palavra então para o Gerard para falar sobre algumas dificuldades na cobrança de honorários. Com a palavra, então, nosso colega Gerard. Bom dia a todos os colegas. É um prazer muito grande estar com todos vocês. Mais essa oportunidade. O Dr. Jailton já foi muito pertinente e muito feliz nas palavras dele, as palavras a respeito da necessidade de perseguirmos mesmo os honorários. Eu estou num jurídico pequeno, uma célula pequena, então ali nós temos uma visão também um tanto quanto reduzida das coisas que acontecem. Claro que cada jurídico tem as suas dificuldades, tem as suas características. Então, a minha colaboração aqui é apenas mostrar alguns aspectos que nós vivenciamos em Uberlândia e que isso sirva apenas de uma colaboração para que haja uma discussão mais ampla depois, né? Apenas complementando o que o Dr. Jailton falou, a dispensa de honorários, no meu entender, deve ser a última alternativa do advogado. É muito importante que esse pingadinho que cai na conta de honorários seja perseguido a todo custo. A dispensa, ela deve ser a última alternativa do advogado. Esse pingadinho vai dar um muro maior, e esse muro maior é o que vai nos beneficiar no final. Em termos de dificuldades,
exatamente por estarmos no jurídico pequeno, né, ela se situa mais nessa cobrança, nessa percepção de valores pequenos, carta precatória, as custas, etc. Então vamos lá. Existem alguns casos que a Caixa é condenada, especialmente ações voltadas ao sistema financeiro habitacional, né? É condenada, quando é condenada, né? A decisão judicial implica na sucumbência de 10%, 15%, 20%. Ao contrário, nesse mesmo tipo de ação, natureza de ação semelhante, quando a Caixa é vencedora nessa ação, infelizmente, os honorários que vivíamos beneficiar são arbitrados em 100, 200 reais. Quer dizer, existe uma diferença muito grande de tratamento nesse sentido. Essa é uma grande dificuldade que nós passamos e, nesse caso, nós temos recorrido a essas sentenças. Né? Outra situação que também torna-se uma dificuldade muito grande é com relação à execução desses honorários. Endereço dos executados, muitas vezes, nos encontra falta de bens, e especialmente voltado à carta precatória, quando você tem que expedir. O fato disso, inclusive, fica como uma notícia: a Advocef, se você solicitar ou se custear, ela te ressarce esse valor. Nós não podemos misturar a situação de cobrança de honorários, né, utilizando recursos da própria Caixa. Nós temos que utilizar os nossos recursos, o recurso da Advocef. A Advocef tem, evidentemente, custeado isso, ou ressarcido alguns valores que o advogado tem a necessidade de pagar ali para executarmos honorários, alguma coisa nesse sentido. Eu me lembro bem que no Congresso passado, isso voltando agora à situação de valores pequenos, né, surgiu a ideia da cobrança administrativa via boleto. Eu, particularmente, não sei como ficou essa situação junto à Advocef, depois até pedi os colegas para falar alguma coisa a respeito disso, né? E ainda achamos pertinente essa cobrança administrativa. Quando no meio judicial não é possível, pelo menos se tenta fazer uma cobrança administrativa e você não perde esses honorários, mesmo que sejam pequenos, sejam valores que nos justificariam, entendeu, acionar toda a máquina judiciária para cobrar. Como eu disse, estou num jurídico pequeno e as dificuldades não são tão grandes. A maior dificuldade continua sendo, e eu acho que isso é unânime, né, é a questão do relacionamento advogado-gerente no momento de se negociar um débito, e o vilão da história sempre acaba sendo, entendeu, os honorários advocatícios. Mas nós temos, pelo menos nessa nossa célula pequena, conseguido um sucesso muito grande nisso, argumentando, não requerendo a extinção da ação, entendeu? Antes que seja apresentado, desculpe-me, o recibo de depósito dos honorários. Alô? E essa é uma preocupação tão grande que você vai criando o hábito junto à administração da Caixa, entendeu? E eles sabem, passam a saber que sem o pagamento dos honorários não é possível, entendeu? Você, por fim, um processo que realmente vai prejudicar um acordo que esteja sendo feito na área administrativa. Bom, como já foi dito aqui, entendeu? A ideia de uma exposição é apenas provocar discussão. Eu posso colaborar com algumas ideias e estaremos aqui à disposição para fazê-lo a qualquer momento. Passo então a palavra do doutor. E agradeço a todos aí a compreensão.
Dr. Gerard, além de relatar as dificuldades no nosso dia a dia nas unidades, traz também a sugestão quanto à pertinência da cobrança administrativa desses honorários. Também deveremos aprofundar ao longo do nosso congresso e sair daqui da plenária com uma solução para que isso realmente se torne realidade doravante. Eu gostaria de fazer um registro, antes de passar a palavra à doutora Silvana, com relação ao que vem acontecendo no Tribunal da 4ª Região, instalado no Rio Grande do Sul, que vem obtendo, através de embargo de declaração, que os honorários advocatícios estão dentro do percentual do adicional. O doutor Davi fez esse registro, dizendo que o TRF tem decidido que a metade do adicional se refere aos honorários e que esses 5%, que é o estabelecido hoje, que refere-se à metade, é devido exatamente pelo ingresso da ação. Esse êxito tem sido obtido a partir de trabalhos bem elaborados pelos colegas de primeiro grau, especialmente do Paraná, onde, a respeito do tema, o doutor Ney foi bastante enfático. Eu gostaria que o Rio Grande do Sul, então, colaborasse com todos os demais jurídicos, faça essa sugestão, que encaminhe via e-mail ou qualquer meio mais fácil, para que nós tenhamos isso em mão para ajudar todas as unidades. Pois não, Júlio? Justamente isso gostaria de levantar. A gente vê uma grande dificuldade, né, dos advogados da Caixa trabalharem assim como se fosse um todo. Então, tal estado está fazendo um trabalho, a gente nem, o mínimo que se poderia esperar, não criticando os colegas, mas de um corpo jurídico unido, que o colega obteve um acordo que é importante para a categoria, no mínimo ele divulgasse para todo mundo, né? Então a gente sente essa grande separação entre as unidades jurídicas. Isso talvez fosse interessante a própria de você fazer um trabalho no sentido de reduzir, de aproximar mais, de a gente trabalhar mais como um todo e não como parte do todo, como unidades separadas. É um pensamento que a gente, inclusive, acaba vendo na própria Caixa Econômica. Às vezes a gente precisa de uma coisa. O cara, não, isso aqui é da agência tal, eu não posso fazer. Então a gente acaba caindo, né, muitas vezes inconscientemente nessa mesma linha de pensamento. Eu acho que seria importante, talvez até criar, hoje a Advocef parece que foi reformulada a página. No congresso passado eu sugeri até que fosse mais utilizada a página na internet, e talvez até criar fóruns de discussão. Hoje nós temos a maioria dos órgãos daqui ligados ao direito tem fóruns de discussão próprios. Nós temos uma página na Caixa, todos os advogados têm, em princípio, acesso à internet, ao menos lá na Caixa, e você dá uma entrada, você vê o que está rolando ali. Eu acho que seria importante isso. Tá? Esse distanciamento é uma coisa, você vê, está contando alguma coisa que eu creio que a grande maioria aqui não sabia desse êxito, né, do tribunal. E é importante todo mundo estar ciente disso, até para tomar medidas semelhantes no seu estado. É só isso, desculpa o tempo aí. Tá, acho que é bem pertinente a sua dúvida. Eu gostaria que nós abreviássemos, porque o tempo é curto, nós demoramos ao início dos painéis, que as colocações fossem bem rápidas para que a gente não atropelasse o segundo painel. Gisela. Eu queria falar assim, mas que eu pensei que divulgar a informação do grupo também, né? Que a gente faria esses debates, é só a gente se inscrever agora e fazer isso. Já criou um meio, agora a gente tem que implementar isso, né? Fazer as inclusões e não deixar isso ficar para trás. E aí vai ser ótimo, porque todo mundo inscrito, tudo que for falado recebe a mensagem. Só que falar pela Advocef aí, que eles já estão fazendo, que é muito bom, mas que vai depender da gente alimentar isso. Com certeza, isso
doravante será uma realidade, né? A própria Divocef já vem divulgando bastante aí a exemplo do julgado, né, em relação às ações trabalhistas, então acho que é nessa linha que a gente tem que seguir mesmo. Eu passo então a palavra à doutora Silvana para tecer algumas considerações a respeito da elaboração da cartilha de honorários. Bom, primeiro queria dizer aqui da minha alegria quando fui convidada pela Isabela, né, pela Divocef, para colaborar na elaboração de procedimentos de rotina que seriam adotados em tese por todos os jurídicos na cobrança e no controle dos honorários, o que me parece não vem sendo feito de um modo adequado, já que com o passar dos tempos o rateio dos honorários vem diminuindo gradativamente. Como eu acho que é um trabalho que vai ser muito mais prático do que teórico, porque não adianta ficar aqui dizendo o que consta na minuta de cartilha de procedimentos que nós já temos, que foi elaborada, né, atualizada, digamos, pelo Alfredo, e que vai ser levada à discussão e apreciação por todos os colegas, até porque ela tem que ser verificada a realidade de cada jurídico, a fim de que possa atender, né, a todas as realidades. O que eu posso dizer a respeito desse trabalho é que ele vai abordar, ou pelo menos tentar abordar vários tópicos, como, além das rotinas básicas que serão colocadas para cobrança, para controle desses honorários, a fim de viabilizar, inclusive, que a Divocef possa, no caso de acordos de desistência de cobrança dos honorários pela Caixa, fazer uma efetiva cobrança administrativa disso, um controle do que vem entrando a esse tipo. As questões de cobrança, de execução dos honorários, de valores, enfim, valores pequenos, de valores irrisórios, que às vezes a tentativa de receber sai mais onerosa do que se tivesse optado pela desistência dessa cobrança. É o que a gente tem visto muito no caso de cobranças com cartas precatórias, em que o valor das custas são às vezes muito próximos ao valor que se está sendo cobrado. Inclusive, discutir acerca da possibilidade de viabilizar procedimentos que, embora não estejam dentro do CPC, da norma legal, mas que possam, talvez, surtir um certo efeito, como nós já discutimos. Parece que há uma certa resistência de determinados jurídicos em pedir, por exemplo, que o devedor seja intimado só via publicação para que pague esses honorários, que às vezes, no caso do SFH, em ações de dano moral, não ultrapassam aí R$200, R$300. E fica se pedindo ali o trabalho do oficial de justiça, expedição de mandado e diversos procedimentos que encarecem essa cobrança e que no final o custo-benefício fica muito abaixo do que se pretendia realmente. Como eu disse, eu acho que é um trabalho muito mais para ser realizado na prática, do que ficar aqui dizendo o que consta na minuta. É uma minuta, eu acho que vai sair um trabalho muito bom, que vai, quem sabe, né? Eu acho que é um direito nosso, os honorários, e quem tem que lutar para que eles sejam pagos, para que eles sejam recebidos, para que eles sejam executados de uma forma menos onerosa, mais viável, somos nós. Né? Porque eu acho que o interesse é única e exclusivamente nosso. A Caixa não vai realmente ter um interesse em que isso seja adotado, porque não o rateio é nosso, não é dela. Então eu acho que isso aí vai passar, vai ser passado para vocês, e ela vai ter que ser uma cartilha que atenda a todos nós. Então acho que é um trabalho mais prático do que teórico. É o que eu tinha para dizer. Silvana,
estamos nessa luta árdua aí para tentar formatar esse trabalho de uma forma definitiva. Que nós voltemos para as unidades jurídicas com algo de concreto, que nós precisamos realmente disciplinar isso de uma forma mais consistente e que nós tenhamos um instrumento bem simples, mas eficiente. O advogado precisa ter à mão, de forma imediata, essas instruções, que já deveriam ter sido feitas há muito tempo, mas nunca é tarde. E agora, como nós estamos aí com o bolso vazio, acho que isso realmente chegou o momento. Nada mais oportuno, né, do que agora a gente concretizar essa cartilha. Eu passaria, então, a fazer um pequeno registro. Um pequeno registro aqui, colegas do Rio, Dr. Tiago, pedindo a Advocef, enfim, a todos nós, na verdade, né, que tenhamos uma preocupação com o que eles chamam muito bem, aliás, de banalização do deferimento de gratuidade de justiça. Na questão dos honorários, a gente percebe que esse ponto tem sido colocado como o ajuizamento de ação sem risco. Você distribui a ação, pede a gratuidade e pode pedir a fazer nos seus pedidos, conter pedidos grandes besteiras. A gente percebe o incremento disso no dia a dia no jurídico. Ele coloca bem na questão do dano moral, isso é muito comum, pedidos absurdos de dano moral, mas ele está protegido pela impossibilidade de condenação. Possibilidade de condenação não, né? Pela questão de não vir a pagar os honorários, já que beneficiaram da gratuidade. E realmente a gente percebe lá no Rio, funcionários públicos, né, Tiago, servidores de estatais e empresários pedindo gratuidade de justiça. E realmente é um ponto importante. Eu acrescentaria, né, Tiago, a questão da impugnação ao valor da causa, uma questão até um pouco polêmica entre os colegas, mas que também deve ser registrada. Sugeriria como que inseríssemos nós mesmos esse tema nas comissões que aconteceriam daqui a pouco. Gostaria do apoio do Roberto para a continuidade da discussão. Pessoal, então, depois desse breve relato dos nossos colegas, dentro da concepção que já tínhamos colocado no início dos trabalhos, propomos, nós somos um grupo de mais ou menos 40 congressistas nesse momento, propomos a constituição de 4 grandes comissões. Me parece que os assuntos sejam igualmente de interesse de todos, indistintamente. A proposição para efeito de ganho de tempo seria essa ideia, né, Isidro? Aproveitaríamos o espaço físico que já estamos ocupando na concepção. Isso, o Isidro já tem até uma proposição bem tranquila sobre isso, né? Bom, aí para nós organizarmos os grupos, a fileira de cadeiras, bastaria virar as cadeiras e utilizaríamos as mesas centrais ali para a reunião. Aí já estariam os grupos formados. Não sei, a organização seria assim, né? Agora, quem vai participar, se vocês querem fazer organizar por não, aí poderia ser assim. Isso, exatamente. Libertaríamos a primeira questão de cadeira, negociando a outra Qual vai ser o nosso? Qual vai ser o nosso? Hoje eu vou ter que trocar. Mas tem que ter mais um. Em primeiro lugar, a gente vai ter que verificar o seguinte, ó, que as comissões para esse primeiro trabalho, elas estão, na verdade, no terceiro. Aqui houve uma troca com a manhã de amanhã. Então, o que vai acontecer? As comissões para hoje estão na página seguinte, do dia 28 de outubro, sábado de manhã. Então, as comissões são as seguintes. A primeira, grupo 1,
vai tratar sobre a atuação do administrador do fundo comum. Então nós teríamos que estabelecer números para os grupos. Então poderíamos fazer o seguinte, ó. Grupo 1, grupo 2, grupo 3 e grupo 4. Tá bom assim? Grupos, grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4 aqui na frente. Tá ok? Então o grupo 1 vai tratar sobre a atuação do administrador do fundo comum. O grupo 2, as comissões de honorários e sua atuação. O grupo 3, os honorários do advogado empregado como incremento remuneratório. O grupo 4, análise de minuta da cartilha de procedimentos. Pessoal? Alô? Pessoal, mais uma observação, isso é importante, ó. Cada grupo vai ter que nomear um relator e um expositor. O que nós queremos fazer? Nós queremos fazer análise deste congresso. Tá? E até para facilitar a relatoria, seria interessante que cada grupo já faça um relatório. Tá de férias? Eu tô destacando. Vocês tinham comissão da São Paulo? Nós temos até hoje comissão. Quantos advogados? 3? Era 3, esse foi 3. Mas o Beltinho quer ser o relator. Não. Foi aclamado, eu aclamado. Eu sou reclamado e eu sou nome esse dia. E recorrido. Concorda, colega? Concorda, colega? Não, a minha sugestão. Os caras da nossa relator e expositor. Minha letra é muito difícil. Só sai uma O Paulo é a pessoa que mais merece estar como apoio de poder da música, que a única pessoa que manteve a esperança de ser o dia que o Paulo que a salva a esperança que não é necessário. Tá vendo? Quem tá lá no estava no telefone, tinha escutado. Agora aquele tema que Thiago um pouco fora da caixinha, mas é bem lento, da banalização da gratuidade. Eu acho que deveria ter participação do advogado das graças, principalmente do gerente, com os juízes, porque até há um interesse da União. Honorários, gente. Honorários de interesse de todos. Honorários dos advogados.